Oi, bom dia. Vamos dar início à aula de Química. E o nosso assunto hoje são dois. Eu juntei duas aulas em uma só, porque são assuntos bem curtos na apostila. Então, a primeira aula é sobre balanceamento de reações de óxido-redução e a aula 19, reações de metais com ácidos. Então, todo balanceamento de reações de óxido-redução se baseia no seguinte princípio: o número de elétrons cedidos deve ser igual ao número de elétrons doados. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo a reação bem simples abaixo. Então, o alumínio mais o cobre vai dar alumínio mais cobre. Então, nesse caso, apesar dos coeficientes serem iguais, que é 1, né? Tem um aqui, um. A reação não está balanceada, pois a quantidade de elétrons perdidos pelo alumínio foi de 3, enquanto que a de elétrons cedidos pelo cobre foi de 2. Assim, é necessário balancear esta reação. Então, essa imagem aqui não está balanceada, pois a quantidade de elétrons doada não é a mesma que foi recebida. No caso de reações de oxirredução, simples como esta, basta igualar o número de elétrons seguindo o seguinte raciocínio. Se um átomo de alumínio perde 3 elétrons, 2 átomos vão perder 6 elétrons, né? E um átomo de cobre ganha 2 elétrons, portanto, 3 átomos de cobre vão ganhar 6 elétrons. Assim, baseando nesse raciocínio, os coeficientes dessas espécies químicas são trocados. Portanto, a gente vai ter 2 átomos de alumínio que vão reagir com 3 átomos de cobre. Assim, é possível determinar os coeficientes das outras espécies, obtendo a equação balanceada. Então, vai ficar 2 alumínio mais 3 cobre, 2 alumínios, 3 cobres. No entanto, reações mais complexas pode-se seguir o método das variações globais. E esse é o método simples, que segue os seguintes passos. Então, passo número 1, deve-se determinar o número de oxidação, que é o NOx, de todos os elementos participantes da reação. A partir daí, encontrar quais elementos estão oxidando e quais estão reduzindo. Com isso, pode-se determinar a variação total do NOx, do elemento oxidado ou reduzido. Inverte-se os valores, e aí, nessa inversão deve ocorrer no membro em que estiver a maior quantidade de átomos que sofrem oxirredução. E nos dois lados estiver, se, aliás, nos dois lados estiver o mesmo número de átomos sofrendo oxirredução, inverte-se no membro que possuir mais espécies químicas diferentes. O terceiro passo é a determinação dos demais coeficientes por tentativa. Normalmente deixa-se o oxigênio por último. Então, vamos analisar na prática como aplicar esses passos. Então, por meio do seguinte exemplo. Reação entre uma solução aquosa de permanganato de potássio e ácido clorídrico. Então, MnO, mais HCl, mais KCl, mais MnCl, mais cloro 2, mais H2O. Aqui estão os reagentes e aqui os produtos. Então, primeiro passo, determinar os números de oxidação. E esse passo é importante porque normalmente não conseguimos visualizar rapidamente quais são as espécies que sofrem oxidação e redução. Então, potássio mais 1, o manganês mais 7, o oxigênio menos 2, desculpa, hidrogênio mais 1, cloro menos 1, e assim por diante. A gente vai preencher. Aqui tem uma substância simples, né, formada pelo mesmo átomo, o cloro, o gás cloro,
Então, o NOx dele é 0. Aí, o segundo passo, a determinação da variação da oxidação e da redução. Por exemplo, o manganês, está com NOx mais 7, ele oxidou para mais 2. O cloro, de menos 1, aumentou o NOx para 0. Então, o manganês sofreu uma redução e o cloro sofre uma oxidação. Então, o NOx vai ser mais 5 do MnCl2 e do cloro 2 vai ser 2. No caso do cloro, podemos notar que o HCl originou 3 compostos: KCl, MnCl e o cloro. Mas o que nos interessa é o cloro 2, pois é o seu NOx que sofreu a variação. Então, cada cloro que forma gás cloro perde um elétron. Como são necessários 2 cloros para formar cada gás cloro, são perdidos, então, 2 elétrons. Terceiro passo é a inversão dos valores. Então, nesse passo, os valores de delta são trocados entre as espécies citadas, mantendo os coeficientes delas. Então, MnCl2, variação do NOx, igual a 5, será o coeficiente de Cl2. O Cl2, variação do NOx, foi 2, 2 será o coeficiente do MnCl2. MnO4 mais HCl mais KCl mais 2 MnCl2 mais 5 cloro 2 mais H2O. Então, nesse momento, já é possível conhecer os 2 coeficientes da equação. Observação: normalmente, na maioria das reações, essa inversão de valores é efetuada no primeiro membro, ou seja, nos reagentes. Mas, como regra geral, isso deve ser feito no membro que tiver o maior número de átomos que sofrem a oxirredução. Se esse critério não puder ser observado, invertemos os valores no membro que tiver maior número de espécies químicas. Foi isso que foi realizado aqui, pois o segundo membro possui mais substâncias. E o quarto passo, balanceamento por tentativa. Então, tá toda a reação aqui, visto que no segundo membro há 2 átomos de manganês, conforme mostrado pelo coeficiente, no primeiro também deverá haver 2. Portanto, temos 2 KMnO4, outro 2 aqui, né? Com isso, a quantidade de potássio no primeiro membro ficou 2, que será o mesmo coeficiente para o átomo no segundo membro. Então, coloca-se 2 ali também. A quantidade de cloros no segundo membro é de 16 no total. Por isso, o coeficiente do HCl no primeiro membro será 16 aqui, 2K MnO4 mais 16 HCl, dando 2KCl mais 2 MnCl2 mais 5Cl2 mais H2O. O número de hidrogênios do primeiro membro é 16. Por isso, o coeficiente da água, é o H2O, no segundo membro será igual a 8, pois a multiplicação do índice do hidrogênio 2 por 8 é igual a 16. Então, a reação vai ficar 2 permanganato de potássio mais 16 HCl, 2 KCl mais 2 MnCl2 mais 5 cloro 2 mais 8 H2O. Para conferir realmente se a equação está certa, né, está corretamente balanceada, a gente pode ver os 2 critérios, ou seja, contar o número de elementos químicos no lado dos reagentes e no lado do produto.
Então, aqui o potássio tem 2, o manganês tem 2, o cloro tem 16, o hidrogênio 16 e o oxigênio 8. Então, a equação está balanceada. E segundo, ver se o número total de elétrons perdidos é igual ao número total de elétrons recebidos. Então, o cloro perdeu 2 elétrons, e os elétrons recebidos foram 5 pelo permanganato de potássio, e os elétrons perdidos entre o cloro são 10, né, já que são 5, desculpa, átomos de cloro, e aqui são 10 recebidos também. Então, aqui fechou. E a aula 19, as reações entre metais e hidrogênio. A maioria das reações químicas entre um ácido, que é o hidrácido ou oxiácido, lembrando que os hidrácidos não têm oxigênio, e os oxiácidos possuem um oxigênio em sua molécula. E o metal irá liberar gás hidrogênio, H2, e formar um sal correspondente. Algumas reações também liberam outras substâncias, em sua maioria que são tóxicas. Comumente se estabelece na química orgânica uma regra em relação a reações entre ácidos e metais. Essa regra sugere que metais reagem com ácidos, liberando gás hidrogênio. Entretanto, tal regra torna-se válida quando se tem um metal mais reativo do que o hidrogênio, conforme a seguinte ordem de reatividade. Então, aqui a gente tem o lítio, césio, rubídio, potássio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio, berílio, alumínio, zinco, cromo, ferro, cádmio, cobalto, níquel, chumbo, hidrogênio e os outros. Entre eles, o cobre e a prata. Tá? Então, ó, o hidrogênio, ele é menos reativo do que o zinco e do que o níquel. Agora, o cobre e a prata são menos reativos que o hidrogênio. Tá? Então, essa sequência aqui, essa ordem de reatividade é bastante importante. Então, dessa forma, pode-se observar que os metais zinco e níquel são mais reativos do que o hidrogênio. Logo podem reagir quimicamente com ácidos e deslocar esse elemento em sua forma gasosa. Lembrando que os ácidos têm o hidrogênio no início, né? Na nomenclatura ali, na fórmula molecular, começa com H, né? Então, eles vão reagir. No entanto, mesmo não se pode falar dos metais cobre e prata, sendo ambos menos reativos do que o hidrogênio e, portanto, não reagindo quimicamente com ácidos. Os metais mais reativos são aqueles que possuem grande tendência a perder os elétrons, logo formam íons positivos com mais facilidade. Então, são os metais que estão na família 1A, 2A, 3A. Só voltando aqui novamente, a sequência aqui, ó, que tá mais, quer dizer que são o lítio é mais reativo que o césio, que é mais reativo que o rubídio, tá? Então, é essa sequência. Então, tá indo do mais para o menos reativo. Observe que o hidrogênio não é um metal, mas ele foi incluído na fila de reatividade porque aparece em determinadas substâncias, como os ácidos, e é capaz de formar o cátion hidrônio, que é o H3O+, ou simplesmente o cátion hidrogênio, que é o H+, que por sua vez pode receber elétrons, formando gás hidrogênio e água. Com o hidrogênio incluído na fila de reatividade, é possível determinar a reatividade dos metais em soluções em que há íons hidrogênio.
Os metais chamados de não nobres, isto é, aqueles que aparecem na fila de reatividade dos metais à esquerda do hidrogênio, reagem com substâncias de caráter ácido. Isso ocorre porque são mais reativos que o hidrogênio, e assim deslocam o hidrogênio dos ácidos, formando cátion H+, ou H3O. Por exemplo, se colocarmos uma fita de magnésio metálico em uma solução de ácido clorídrico, veremos a formação de bolhas, conforme mostrado na imagem no início do texto, que indica a formação do gás hidrogênio. Eu acabei esquecendo de colocar essa imagem. Mas a reação aqui, magnésio metálico mais 2HCl, ácido clorídrico, o cloreto de magnésio e o gás hidrogênio. A oxidação, magnésio, mais 2 elétrons, que é o agente redutor. E redução, 2H, desculpe, meio aquoso, seriam 2 elétrons, H2, que é o agente oxidante. Nesse caso, houve a oxidação do magnésio e a redução do íon H. E é por isso que os ácidos não podem ser guardados em recipientes feitos desses materiais mais reativos que o hidrogênio, como, por exemplo, um copo de alumínio. Veja a seguir como o alumínio se dissolve em ácido. Então, aqui a gente percebe, né, como ele se dissolve em HCl, em ácido clorídrico. Geralmente, com exceção do ácido fluorídrico, os ácidos são guardados em recipientes de vidro. No entanto, os metais nobres, aqueles que estão situados à direita do hidrogênio na fila de reatividade, como o cobre, o Hg, o mercúrio, a prata, o paládio, o plutônio e o ouro, não reagem de maneira espontânea ao serem colocados em contato com soluções ácidas. Por exemplo, cobre mais HCl, não vai haver reação. O cobre, por exemplo, é um metal nobre, que não reage ao ser colocado em contato com o ácido clorídrico. Então, um resumo, né, resuminho aqui, os metais não nobres reagem com ácidos, e os metais nobres, eles não reagem com ácidos. Nota-se, por exemplo, as equações químicas abaixo. Então, a gente tem duas, né, o zinco mais 2HCl, dando Zn, zinco cloro 2, o cloreto de zinco, mais hidrogênio, H2. E a outra com níquel, é a mesma reação, só que com níquel. Então, observa-se que em o zinco metálico reage quimicamente com ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio. Já em 2, o níquel metálico reage quimicamente com ácido clorídrico, produzindo cloreto de níquel e também liberando gás hidrogênio. Ambas reações podem ser caracterizadas como positivas, apresentam classificação como deslocamento e podem laboratorialmente serem identificadas pela inflamabilidade do gás hidrogênio liberado. Entretanto, as equações sugeridas abaixo não ocorrem. Cobre mais ácido clorídrico e a prata mais o ácido clorídrico. Tais equações não são positivas, ou seja, os reagentes estabelecidos não reagem entre si. Não há formação de cloreto de cobre, aqui, e gás hidrogênio em 3, e nem de cloreto de prata e gás hidrogênio em 4. Isso se deve à menor reatividade química apresentada por esses metais em relação ao elemento hidrogênio, conforme pode ser visto na ordem de reatividade química.
E acabou. Então, encerrando o compartilhamento. E encerrando a gravação. Obrigada.